E a gente lembra que qualquer pessoa pode denunciar, seja vizinho, parente, filho, primo, irmão, seja quem for. Se você souber de uma mulher que está sendo agredida, vá a uma delegacia especializada, ligue para o 180, não seja omisso. A sua denúncia pode salvar uma vida. Bem, Virgínia, e no trabalho, Virgínia, há quantas anda a nossa situação no mercado de trabalho, né? Os salários ainda estão muito mais baixos que os dos homens. Como é que está o assédio moral, sexual, que é uma coisa muito presente também na vida da mulher trabalhadora, né? Com certeza. Bom, no mundo do trabalho, a situação da mulher melhorou em relação a 10 anos, por exemplo, mas nós temos ainda muitos e grandes desafios pela frente. O assédio moral, infelizmente, é o maior em determinadas funções, eu diria, nas funções que as mulheres ficam mais resguardadas, não é? Como as operadoras de teleatendimento, as bancárias, as professoras, e nessas funções elas sofrem muito mais que nas outras funções, né? O assédio moral e tem também o assédio sexual. Agora, o assédio sexual é muito velado, não é? A mulher que sofre, ela sente vergonha em denunciar, ela se sente intimidada, então é um processo muito mais doloroso. As empregadas domésticas, por exemplo, sofrem demasia o assédio sexual e é uma luta que a gente faz no dia a dia para combater tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Agora, é uma situação delicada porque estas mulheres, além de sofrer o assédio moral, o assédio sexual, a gente sabe que hoje no mercado de trabalho as mulheres ganham até 35% a menos que os homens, exercendo a mesma função que eles, ou seja, ainda tem esse desprestígio, as mulheres ainda ocupam funções que diríamos são funções de terceiro, quarto grau, não são as primeiras funções, estão no comércio, estão nos serviços, não é? Estão no trabalho doméstico. Então, infelizmente, nós temos ainda muitas barreiras para enfrentar pela frente, nós temos que derrubar algumas portas aí para poder libertar as mulheres que vivem, né, no assédio moral, no assédio sexual. É muito triste uma sociedade que utiliza a mulher, não é? Que o homem utiliza, que o homem pratica e que a mulher se sente envergonhada em denunciar. Essa é uma luta no movimento sindical para combater o assédio moral e o assédio sexual, porque o moral elas ainda falam, as trabalhadoras ainda denunciam, mas o assédio sexual é muito triste, é muito doloroso para a mulher. Até porque quando tem essa denúncia do assédio sexual, tem aquela acusação, mas também você fez isso, mas também você estava com o vestido curto, mas também você é muito dadinha, você provocou, você ri muito, ainda tem essa... E normalmente quem vai julgar acaba caindo na mão de homens também, né? Exato. Isso é uma coisa também que fica mais pesado ainda, dificulta essa denúncia, né? Eu queria até falar um pouquinho a esse respeito, que não necessariamente na mão de homens, mas a gente vive numa sociedade machista. A nossa formação é machista. Uhum. E essa questão que Virgínia coloca, da vergonha de denunciar, sobretudo o assédio sexual, é a mesma vergonha de denunciar a violência sexual, o estupro, porque cai nisso que você acabou de dizer, Maria. Uhum. Sim, mas o que foi que você fez para ele fazer isso? Como é que você estava vestida? Aonde você estava andando? Que olhar você lançou? Como se qualquer uma dessas atitudes justificasse. Quero abrir um parênteses para uma grande mobilização que está sendo organizada e ela é hoje uma mobilização internacional, já está no seu 3º ano, na sua 3ª edição, aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente vai acontecer no dia 27 de julho, que é a Marcha das Vadias. E aí quando você fala de derrubar os muros, eu fiquei pensando, Virgínia, alguns muros a gente derruba, algumas portas a gente bate, outras a gente entra sem bater, outras tem que meter o pé na porta, como é o caso da Marcha das Vadias, que o nome choca. As pessoas dizem, como assim? Como assim? É assim. E no Canadá... Infelizmente é um nome que muitas vezes a gente é chamado. Exatamente. No inverno canadense, imagina, era grande o índice de violência sexual num campus universitário. E aí as mulheres foram denunciar e etc e tal. Você está dentro da sua universidade, você mora na universidade e não tem segurança nenhuma, né? Nem respeito, nem segurança. E aí um policial foi fazer uma palestra para dar orientações e no final ele disse, também vocês provocam, se vestem como vadias. Isso causou uma indignação muito grande nas mulheres canadenses que foram, em pleno inverno, de mini saia, top, bota, maquiagem pesada, para dizer, não importa a roupa que eu estou usando, nada o corpo dá é meu. O direito a ninguém
de me violentar. E aí, do Canadá, essa marcha foi ganhando espaço, foi ganhando mundo. Aqui no Rio de Janeiro já aconteceu 2 vezes, vai acontecer de novo. Então, isso, por exemplo, é entre aspas, meter o pé na porta para dizer, olha só, te choca te convidar para a marcha das vadias? Então, deve chocar muito mais quando uma mulher vai denunciar que foi vítima de um assédio sexual ou de uma violência, a gente pensar, o que será que ela fez? Né? Então, é uma maneira também de provocar, de criar esse desconforto, para que a gente tenha clareza de que nada justifica esse tipo de violência. E esse desconforto é bom que ele cria tanto no homem como na mulher também, que foi como você falou, a gente está nessa sociedade machista. Exato. Mesmo que o processo não caia na mão de um homem, pode cair na mão de uma mulher, mas que pode ter um pensamento ainda bem machista, né? Isso a gente sabe que existe. Uma pena. É uma pena. Mas ainda existe. Bem, Denise, mas ao longo do tempo a gente conquistou bastante coisa, né? A gente está aí assumindo cargos em áreas consideradas estritamente masculinas, a gente vê a construção civil, os motoristas de ônibus, alguns altos cargos de empresa que até então, até há muito pouco tempo, só tinha homem, de vez em quando a gente ainda agora encontra uma mulher presidente, diretora, uma coisa assim. E políticas públicas, Denise, o que a gente pode falar, assim, efetivamente, uma coisa assim, bem afirmativa delas? Bem afirmativa o que vem acontecendo exatamente nesse momento em que alguns municípios e alguns estados do Rio de Janeiro vêm conquistando suas secretarias ou subsecretarias. Deixa eu só abrir um parênteses para falar dessa questão das empresas, porque os espaços que as mulheres têm condição de conquistar, né, trabalhando exatamente como um homem, com competência, com qualidade, ele vai até um determinado ponto, porque quando chega um espaço de decisão, quando chega um espaço de decisão política, ainda existe hoje muita resistência a que esse cargo seja ocupado por uma mulher. E muitas vezes, lamentavelmente, essa mulher que ocupa uma presidência de uma empresa o faz com um modelo de gestão masculino, um modelo de gestão excludente, um modelo de gestão... Então, a gente também tem que estar muito atento ao que vem nas entrelinhas, né? O que não quer dizer que não deva ser comemorado o fato de algumas estarem quebrando essas barreiras, serem pioneiras e etc e tal. Mas a gente tem sempre que ter uma atenção muito grande sobre que espaços estão sendo ocupados, por que mulheres e de que maneira eles estão sendo ocupados, que exemplo fica para quem vem depois. Em relação às políticas públicas, agora aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma reivindicação antiga do movimento de mulheres, mas acabou de ser conquistada, ser criada a Subsecretaria da Mulher do estado do Rio de Janeiro. A ideia era de que fosse uma secretaria, mas acho que ainda dá para chegar lá, né? Aí assim, começa como sub, porta, né? Abre devagarzinho, vai mostrando um trabalho de qualidade, a importância, a necessidade. O município do Rio de Janeiro também ganhou uma secretaria de políticas para as mulheres, assim como municípios no Nordeste, em Água Preta, em Pernambuco. Né? Isso é um avanço. Isso é um avanço. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, Com isso certeza. é um avanço. Em qualquer que seja o espaço, isso é um avanço, né? E aí é que entram as entrelinhas, aí é que é preciso reforçar. Políticas para as mulheres não são políticas que vão beneficiar somente as mulheres. Elas vão beneficiar toda a sociedade na medida em que são políticas que vão promover a igualdade, a equidade, a igualdade de acesso, de oportunidades, justiça, etc. e tal. Então, toda a sociedade ganha com isso. Há uma boa convivência, toda a sociedade ganha com isso. Ter creche de qualidade, não é só para a mulher, porque o filho não é só da mulher, o filho é de toda a sociedade. Se aquela criança não é desejada, se ela não é amada, se ela não é bem cuidada, se ela não é educada, o que a gente vai esperar do futuro dessa criança? E essa criança vai ficar aí, convivendo na mesma sociedade. Não estou dizendo necessariamente que vai virar um marginal, não, claro. Não é isso. Mas vai seguramente encontrar muitas dificuldades na vida. Que já não é uma coisa fácil. Que já não é uma coisa fácil, que já não vem com manual de instrução, né? Exatamente. Bem, Virgínia, 2 anos de governo Dilma, né? 2 anos aí de uma mulher no mais alto cargo, né, do país, uma mulher na presidência do Brasil. Isso ajudou o empoderamento das mulheres? Com certeza. Hoje as mulheres pensam diferente, pelo menos isso. E tem muito mais autonomia do que tinham antes, né, com o mandato da presidenta Dilma. Então, isso é importante para as mulheres. Tem mais inserção, sim, hoje das mulheres nos partidos políticos.
e haja visto o que aconteceu agora no PT, né, com 50% de homens, 50% de mulheres votados no último Congresso, também na Central Única dos Trabalhadores, que aprovou no último Congresso a paridade entre homens e mulheres. Aliás, é um assunto bem discutido, né? Super discutido, e eu acho que isso a presidenta nos fortaleceu nesse processo, né? Fortaleceu as reivindicações das mulheres. Então, nós conquistamos a paridade e essa paridade vai ser literalmente implementada, mas é claro que nós temos que trabalhar a capacitação, trabalhar a formação dessas mulheres, não é só colocá-las lá, né? Nós precisamos dar condições. Não adianta o partido colocar, inscrever uma mulher e ele reserva valores para a campanha dos homens, mas não reserva para as mulheres. E aí elas vão trabalhar apoiando a campanha do candidato e não de uma candidata ou dela própria. Então, infelizmente, nós ainda temos essas barreiras, mas a Dilma despertou em todas as mulheres, até nas crianças, nas meninas, uma vontade de ir para a política, uma vontade de governar, uma vontade de lutar por outras pessoas que nós não tínhamos visto, né, há muito tempo. Então, acho que isso é importante. Nós estamos conquistando espaços. Seja na política, seja no mercado de trabalho. Eu acho que até dentro da própria casa, as mulheres hoje elas têm um outro pensamento, né? E gritam mesmo, olha, o homem tem que ser solidário, ele tem que dividir tarefas, ele tem que fazer tarefas. Por que as mulheres têm que trabalhar 3 horas a mais por dia, 4 horas a mais? Em várias frentes, por que os homens não podem ajudar? Então, esse pensamento hoje ele está muito mais aguçado e as mulheres querem essa divisão de tarefas, essa divisão no poder. E tem que ser dessa forma. Eu acho que é uma forma de sermos todos solidários, com homens e com mulheres. Com certeza. E vocês acreditam que está havendo essa colaboração, vamos chamar assim, dos homens? Eu não gosto dessa palavra colaboração. Não, a colaboração seria um jeito de falar essa participação. Porque, na realidade, eu acho que na cabeça deles isso ainda funciona muito como uma colaboração. É quase como um favor. A mãe deles fazia tudo, né? Exatamente. Então, é quase como um favor. Eu fico imaginando uma casa onde mora um grupo de jovens, por exemplo, todos homens. Não tem um que vai ser o responsável por lavar a roupa, lavar a louça, arrumar a cama, limpar a casa. Todos vão se dividir. Se é uma casa onde vivem 5 mulheres, as 5 vão se revezar. Se é uma casa que tem 4 homens e uma mulher, essa mulher vai fazer a comida, vai lavar a louça, vai lavar a roupa. Qual é a lógica que existe? Lava a louça quem comeu. Exato. Faz a comida quem vai comer. Limpa a casa quem mora na casa. Então, a gente está caminhando. Existe hoje, sim, Marina, um número razoável de homens já sensíveis a isso, já perceberam que o cenário é outro e que num tempo em que as mulheres trabalham fora, que tem dupla, tripla jornada de trabalho, não dá para ficar sentado no sofá da sala vendo futebol, enquanto a mulher está fazendo tudo em casa, né? Mas é preciso ir além, é preciso provocar uma reflexão maior. Não é ajudar, não é colaborar, não é dividir, é compartilhar. Mas isso ainda é muito difícil entrar na cabeça de um homem, porque por mais colaborativo que ele seja, por mais informado, a gente ainda ouve eles falando, poxa, mas eu ajudo tanto a minha companheira, eu faço tanta coisa para ela, né? Não é para a gente, para os filhos ou para a casa, né? Ele lava a louça para a mulher, ele põe a roupa na máquina para a mulher, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que ela que tem que fazer, mas eu estou ajudando e fazendo, né? Essa é uma questão de educação. Eu acho que a sociedade, as mulheres têm que educar seus filhos diferente. Educar os seus filhos para fazer mesmo essas tarefas desde pequenos, porque somos nós que vamos mudar esse processo, né? Se o homem amanhã for para a cozinha, limpar a casa, é porque ele tem por trás uma mulher que está ensinando. Então tem que ser dessa forma, a base da educação. Se nós não fizermos isso, vai ser difícil, porque não vai ter a solidariedade, não vai ter o compartilhamento de tarefas e as mulheres vão ficar sozinhas nessa lida que é infernal. É infernal. É infernal. É infernal e é cruel, porque na hora em que se começa a debater a questão dos jovens e das crianças
e as dificuldades de aprendizado e o uso de drogas, etc e tal, mas aonde estava essa mãe que não educou essa criança? Não onde está o pai, né? Não é onde estava o pai. Muitas são abandonadas, muitas criam seus filhos sozinhas, muitas são casadas, o marido está lá dentro de casa, mas ele não participa efetivamente desse processo. Não educa efetivamente essa criança, esse jovem. Mesmo quando ele é uma figura existente mesmo ali, mas ele não tem essa cobrança da sociedade, e aí, como tem a mulher. Quando acontece alguma coisa, cadê a mãe dessa criança? É sempre essa a pergunta. Então, e muitas vezes, quando tem uma vitória, né, o filho do fulano se deu muito bem. Exato. Em grande parte das famílias brasileiras, hoje, quem mantém são as mulheres. Elas que são a mulher e o homem da casa, né? O salário dela é que mantém toda uma família. Então, é uma loucura isso. Né? Aliás, outro dia eu vi um quadrinho da Mafalda, uma personagem maravilhosa, ousada, em que um recenseador batia na porta e ela atendia a porta e ele dizia: eu quero falar com o chefe da família. E ela responde: desculpe, senhor, endereço errado, essa casa é uma cooperativa. E que bom, muito bom. Queria morar na casa da Mafalda. Muito bom. Isso é ótimo. Bem, Denise, por que a mídia continua tratando a mulher como objeto, né? Por que essa exploração do corpo feminino, essa fixação no corpo feminino? Você vê luz no fim do túnel? Eu vou começar pelo final. Eu vejo luz no fim do túnel. Que bom. Mesmo que sejam pequenas velhinhas acesas lá longe, mas a gente vai alimentando aquela chama para que essa luz aumente, né, e nos oriente no caminho certo. Mas isso não é só a questão da mulher, não. É todo o sensacionalismo, né? A grande mídia convencional se pauta pela audiência, que se traduz em maior poder de barganha junto aos anunciantes. Ou seja, é o mercado que regula. Né? Com certeza. Então, se você tem uma boa audiência, você tem anunciantes que pagam caro. E esses anunciantes vão vender o que eles quiserem, inclusive o corpo da mulher. Não estou colocando aqui responsabilidade nos anunciantes, não é isso. Mas tragédia, mulher nua e fofoca da audiência. Não é porque o povo é burro, é porque faltam outras alternativas. Quando você pergunta para mim: Denise, quais são as cores que você mais gosta? Azul, vermelho, qual é a cor que você mais gosta? Azul, vermelho ou amarelo? Aí eu vou parar, vou pensar e dizer: tá, vermelho. Mas a cor que eu mais gosto é lilás. Só que ela não está no meu leque de opções. Então, também faz parte desse processo de formação de educação outro tipo de programação televisiva, outro tipo de programação radiofônica. E não é uma coisa fechada, outro conteúdo em revista, outro conteúdo em jornal, mostrando muito desses nossos Brasis, que a gente conhece só um pedacinho desse país que tem uma dimensão continental. As iniciativas que dão certo, né? Nas mais diversas áreas. Os empreendimentos liderados por mulheres. Então, na medida em que a gente começa a ver que alguém faz diferente e deu certo, eu também posso fazer. E aí eu volto à história da Dilma. Porque quando você perguntou para a Virgínia, eu fiquei pensando num texto que eu estava relendo há poucos dias atrás, um material antigo, da época mesmo da eleição da presidenta Dilma Rousseff, em que uma blogueira feminista dizia que a filha dela, de 8 anos, disse: mãe, e agora? Eu não sei mais o que eu quero ser, se eu quero ser princesa ou presidenta. Isso é uma coisa linda, porque isso é uma mudança de paradigma. Você sai daquela posição de cuidem de mim, sou frágil, para cair nas minhas próprias decisões. Eu vou ser feliz e infeliz de acordo com os meus erros ou acertos e por aí princesa vai. Ou presidente, né? Mudamos a nossa história. Mudamos a nossa história. Exatamente. Mudados por nós mesmos, claro. Bem, olha, acho que a gente podia ficar aqui a tarde inteira, horas e horas, conversando sobre esse assunto, porque a gente tem muita coisa para falar, muitas ideias, muitas opiniões, muitos casos para contar, né? De coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de falar para vocês que essa entrevista está no RadioTube e, como a gente citou, a gente tem um projeto no RadioTube que chama Jornada, que é patrocinado pela Petrobras e tem a parceria da CUT RJ, onde você vai poder ver vários vídeos, inclusive um sobre assédio sexual no trabalho, que a gente conversou aqui agora. Muito obrigada.